Antes de tudo, um resumo para guiar quem chega agora. Esta é a história de Bruna, uma menina que enfrenta um turbilhão diário de olhares tortos, palavras duras e silêncios que doem mais do que gritos. Por diferenças físicas e por vir de uma família com dificuldades, ela vira alvo fácil numa escola que finge não ver. Ignorada quando pede ajuda, Bruna chega ao limite, mas sobrevive. A partir daí, a história mergulha no impacto invisível do bullying, na importância de um apoio emocional especializado e na reconstrução, passo a passo, de quem ela é e do ambiente à sua volta. Se você acredita que histórias podem salvar outras histórias, apoie este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esta narrativa com alguém que precise ouvir. E ao longo do vídeo, comente o que faria no lugar de Bruna e de onde você está assistindo. Agora respire fundo e venha caminhar por dentro dessa história. Naquela manhã, a mochila de Bruna parecia mais pesada do que nos outros dias, embora os cadernos fossem os mesmos. Ela segurava as alças como quem tenta segurar o próprio corpo no lugar. O ônibus balançava pelas ruas do bairro simples onde morava, com casas perto demais, muros descascados e varais coloridos. No vidro, o reflexo mostrava seus cabelos presos sem capricho, a blusa do uniforme esticada num ponto que a incomodava e um rosto que evitava se encarar. Só mais um dia, ela sussurrou. Ao descer perto da escola, sentiu o cheiro de pão da padaria da esquina. Era um cheiro bom, mas nele morava a lembrança de que não tinha dinheiro para comprar nada ali. Andou depressa, porque atrasar era, por si só, motivo para ser notada, e ser notada tinha virado um perigo. No portão, 2 meninos encostados riam alto e apontavam para os tênis gastos dela. "Olha lá, o sapato grita socorro", um disse, e outro completou. "Deve ser herança da bisavó." Bruna baixou o olhar e passou. O inspetor, ocupado com o celular, nem percebeu. No pátio, meninas se agrupavam em rodas que pareciam muralhas. Quando ela se aproximou da sua sala, ouviu o sussurro que já conhecia. "Ali, a coitada." Outro. "Você viu o cabelo dela hoje?" O coração acelerou. Ela respirou e entrou. O professor de matemática escrevia na lousa, e o barulho do giz parecia recado de que ali não havia lugar para pausas, apenas para seguir a matéria. Bruna abriu o caderno com as mãos suadas. Queria ser invisível, pelo menos até o intervalo. A aula começou, e Bruna tentava acompanhar os números que dançavam diante dela. Quando levantou a mão para tirar uma dúvida, a menina da frente soltou em voz alta. "Vai pedir coisa óbvia de novo?" Risos pipocaram. O professor suspirou e disse sem virar: "Vamos focar, por favor." O silêncio que se seguiu tinha gosto de vergonha. Bruna recolheu a mão devagar, como se estivesse recolhendo uma parte de si. No fim da aula, o professor distribuiu as provas. "Parabéns a quem estudou", ele disse. Ao ver o 7 rabiscado, ela pensou que para alguém com tantas batalhas invisíveis, aquele número tinha o tamanho de um troféu. Antes que pudesse sorrir, o colega de trás comentou: "Tira 7 e acha que é gênio." Ela guardou a prova dobrada, protegendo o papel como se fosse um segredo bonito. No intervalo, Bruna sentou perto do jardim seco para ficar longe. 2 meninas se aproximaram com bandejas da cantina. "Você não vai comer?" uma perguntou sem gentileza. "Não estou com fome", Bruna respondeu. A outra fez uma cara que misturava desprezo e curiosidade. "Ou sem dinheiro?" Bruna mordeu o lábio. "Tanto faz", sussurrou. Elas riram e foram embora. Quando finalmente tentou beber água, 3 meninos bloquearam o bebedouro. "Fila VIP", um disse, e empurrou de leve o ombro dela. "Espera sua vez, pobre girl." O riso deles ecoou mais alto do que os passos no corredor. Ela se afastou, sem água, com a garganta seca, e a sensação de que algo em si estava rachando aos poucos. Em casa, a mãe de Bruna equilibrava contas sobre a mesa. A luz veio alta de novo. Ela disse, sem olhar. O pai, cansado, mexia no telefone em busca de trabalhos extras. "Se eu conseguir esse bico, ajuda no mês", comentou. Bruna pousou a mochila no chão e ficou ali de pé, esperando que alguém perguntasse como foi o dia. Ninguém perguntou. "Vou tomar banho", disse, e ninguém respondeu. No quarto, ela tirou o uniforme devagar e ficou olhando para as manchas da parede, como se lesse um texto que só ela entendia.
Pensou em contar à mãe sobre os meninos do bebedouro, mas a imagem das contas, do suspiro pesado dela, a calou. Melhor não, concluiu, sentindo o peso de um segredo sem nome. Nos dias seguintes, o padrão virou rotina. Um apelido novo surgia, uma risada cortava, um empurrão disfarçado de brincadeira a fazia perder o equilíbrio. Na aula de educação física, cochichos sobre seu corpo se enroscavam no ouvido dela como fios de arame. Sai da frente, tá tampando o sol, alguém dizia. Outro completava. Cuidado, vai quebrar a quadra. O professor assoviava e mandava formar filas, como se nada tivesse acontecido. Bruna tentava encolher os ombros, mexer menos, olhar o chão. A cada dia, a ideia de faltar à escola parecia uma saída, mas faltar significava piorar as notas e ouvir reclamações em casa. Então, ela seguia indo, um passo depois do outro, como quem atravessa um deserto com a boca cheia de areia. Uma tarde, na biblioteca, ela encontrou um pouco de paz entre prateleiras que cheiravam a livro antigo. Escolheu um romance com capa gasta e sentou perto da janela. Ali o mundo parecia esquecer que ela existia, e isso era bom, até que uma sombra se aproximou. Olha só, a rata de biblioteca, disse um menino, pegando o livro de sua mão. Devolve, ela pediu sem encará-lo. Lê pra quê? Não vai mudar nada. Ele riu e jogou o livro no chão. Um silêncio apertado preencheu o espaço. Bruna abaixou, pegou o livro com cuidado, como se pegasse um pedaço de si, e o devolveu à estante. Quando o menino foi embora, ela respirou fundo e sentiu os olhos arderem. Não chorou ali. Guardou para mais tarde como sempre fazia. Numa manhã chuvosa, a aula de história foi interrompida por um bilhete. A coordenadora chamava Bruna na sala dela. Ao chegar, a coordenadora falou rápido. Recebemos reclamações de bagunça na sua turma. Queria entender se você está envolvida em alguma confusão. Bruna arregalou os olhos. Eu? Não? Respondeu. Temos que manter a disciplina. A coordenadora continuou. Se algo estiver acontecendo, é bom avisar. Bruna hesitou. Telsim às vezes me zoam. A coordenadora assentiu com a cabeça, mas o olhar estava no computador. Isso é da idade. Tente não dar importância. Vou conversar com a turma sobre respeito. Bruna saiu com a sensação de ter tentado abrir uma porta e encontrado do outro lado um corredor vazio. No fim de semana, a família se reuniu num churrasco na casa de um tio. Crianças corriam, adultos riam alto. Bruna se encolheu num canto com um copo de refrigerante. Uma prima mais velha se aproximou. Como tá a escola? Perguntou por educação. Normal, Bruna disse. Tá quieta, hein? A prima insistiu. Bruna deu de ombros. Crescer é assim, a prima concluiu, como se fechasse o assunto com uma frase pronta. O tio chegou com uma piada sobre dieta, apontando para o prato dela. Tem que cuidar, hein? Senão fica igual eu, barrigudo. Todos riram. Bruna sorriu com a boca, mas por dentro sentiu uma pontada. Pensou que talvez ninguém soubesse o peso das próprias palavras. Na segunda-feira, uma foto dela foi parar num grupo da sala. Era de um dia antigo, num ângulo ruim, com um comentário cruel embaixo. Quando Bruna viu, as mãos tremeram. Quem mandou isso? Ela perguntou a si mesma, sem coragem de perguntar a ninguém. Nos corredores, olhares a seguiam como faróis. Isso é exagero, ela tentou pensar. Talvez só eu esteja notando. Mas à tarde, alguém colou um bilhete no armário dela. Some. O papel grudou nela como um espelho, daquilo que já escutava por dentro. Tentou respirar fundo e seguir para a aula. O professor corrigia exercícios, e Bruna não conseguiu fazer nada além de olhar o relógio e contar os minutos para o fim. Na saída, uma garoa miúda caía. Bruna andou até o ponto de ônibus com passos rápidos. 3 colegas se aproximaram rindo de algo que estava no celular. Viu o meme novo? Um disse. Ela apertou a mochila contra o peito e fez que não ouviu. Tá surda? Outro se curvou para olhar seu rosto. Tá chorando? Bruna sacudiu a cabeça. Não. Então tá bom, ele disse. E empurrou de leve seu ombro ao passar. Não doeu no corpo, mas doeu no lugar onde ela guardava forças. O ônibus chegou, ela subiu e, na janela, deixou que a chuva se misturasse com o que tinha represado o dia todo. Foi a primeira vez que ela chorou em público e ninguém viu porque ninguém olhava. A noite chegou com a TV baixa na sala. O pai reclamava do noticiário, a mãe dobrava roupas. Bruna ficou no quarto,
com a luz do celular iluminando o rosto. Abriu a rede social, apagou, abriu de novo. Escreveu uma mensagem para si mesma. Se eu sumisse, alguém ia sentir. Apagou. Depois buscou por dor no peito e tristeza. Como se a internet tivesse uma resposta simples. Encontrou frases motivacionais que pareceram vazias no escuro. Ela pensou em falar com a mãe. Mãe, eu não aguento. Imaginou a cara cansada dela, a conta de luz sobre a mesa. Deixa pra lá, sussurrou. Deitou de lado, ouviu o som da rua, um cachorro latindo ao longe, e desejou mais do que tudo, um abraço que não veio. No dia seguinte, um trabalho em grupo expôs outra ferida. Cada um escolhe um parceiro, o professor disse. Em segundos, as duplas se formaram. Bruna ficou de pé, sozinha com uma pasta na mão. Alguém com Bruna? O professor perguntou, e o silêncio respondeu por todos. Pode se juntar com eles. Ele indicou um trio que fez cara feia. Tá, né? Uma menina disse, revirando os olhos. Durante a atividade, sempre que Bruna dava uma ideia, ouviu. Não, nada a ver. Quando sugeriu pesquisar na biblioteca, alguém retrucou. Você só quer fugir de gente. No fim, assinaram o trabalho sem seu nome. Foi erro, depois a gente corrige, disseram. Não corrigiram. Mais tarde ela ficou olhando para o papel entregue, como quem olha uma janela e só vê o reflexo do próprio rosto. Uma quinta-feira trouxe a gota que transbordou o copo. Na hora da saída, alguém esbarrou forte nela na escada. O celular caiu, a tela trincou. Foi mal, o menino disse sem parar. Bruna se abaixou, juntou os pedaços do que conseguia salvar. Tudo bem, murmurou, mas nada estava bem. No ônibus, ficou olhando para as rachaduras na tela como se aquilo fosse uma foto de como estava por dentro. Chegou em casa, entrou no quarto e trancou a porta. Sentou no chão, encostada na cama. O ar ficou pesado. Eu não aguento mais, ela falou baixinho, só para o vazio ouvir. O vazio respondeu com silêncio. Naquela noite, a casa seguia normal. O pai roncou cedo, a mãe lavou a louça e foi ver TV. Bruna abriu a janela e sentiu o vento frio entrar. Lembrou de tudo. As risadas, os bilhetes, as fotos, os empurrões, o silêncio dos adultos. Lembrou de como era antes, quando ir à escola significava encontrar pessoas, aprender, sonhar com o futuro. Agora, a escola era um labirinto escuro. Ela chorou, e as lágrimas foram longas, cansadas, como se tivessem ficado muito tempo na fila. Depois levantou, andou pelo quarto devagar, como quem se despede dos objetos. Encostou a testa no vidro e pediu num sussurro, que acabe. A noite lá fora não respondeu. O que aconteceu em seguida é difícil de escrever, mas necessário. Bruna tomou uma decisão perigosa, num instante em que a dor fez parecer que não havia outra porta. Fez isso calada, como sempre fez quase tudo. Mas algo falhou. Um barulho, um tempo menor do que ela imaginou, uma presença inesperada. A mãe estranhou o silêncio comprido. Bateu na porta, chamou pelo nome. Bruna? Sem resposta. O pai acordou, forçou a maçaneta. O susto veio grande, como um soco no peito. A corrida, o choro, a urgência. O hospital recebeu aquela família como recebe muitas outras, entre sirenes e luzes frias, com perguntas rápidas e mãos que tentam salvar sem fazer julgamentos. A noite continuou, mas dentro deles tudo estava parado. Na sala de espera, a mãe tremia sem conseguir dizer nada direito. O pai andava em círculos, apertando o próprio pulso como se assim pudesse segurar o mundo. Um médico apareceu com a expressão séria e humana. Ela está estabilizada, disse. Está viva. As palavras bateram no ar e demoraram um segundo para entrar nos ouvidos deles. A mãe desabou numa cadeira. O pai cobriu o rosto com as mãos. Mas vamos precisar observar, cuidar de perto. E vocês também vão precisar de ajuda. A mãe assentiu sem entender direito. O médico continuou. Vocês sabem se ela estava sofrendo algum tipo de violência na escola? O pai desviou o olhar. Ela não falou... A mãe fechou os olhos e lembrou de todas as vezes que não perguntou. O peso veio com força. Quando Bruna abriu os olhos pela primeira vez, a luz branca do hospital a inchou por dentro. O teto parecia longe e os sons, abafados. A mãe se aproximou devagar. Filha, a voz dela quebrou no meio. Bruna olhou e tentou falar, mas a garganta falhou.
A mãe segurou sua mão com cuidado, como se segurasse um passarinho. Você está aqui, ela disse, repetindo, como quem precisa acreditar. Bruna desviou o olhar, com vergonha da própria sobrevivência. Desculpa, ela sussurrou, e a palavra doeu. Não pede desculpa, a mãe respondeu, com os olhos molhados. A gente é que precisa te pedir. O pai ficou ao lado, sem saber onde colocar as mãos, e falou baixo. Eu falhei. O quarto ficou cheio de confissões silenciosas. Nos dias seguintes, profissionais começaram a entrar na vida deles. Uma psicóloga com voz calma sentou ao lado de Bruna e disse: Eu quero te ouvir. Não perguntou tudo de uma vez, não apressou respostas, deu espaço para o silêncio. Quando Bruna conseguiu falar, as palavras saíram como água depois de uma represa. Eles riem de mim todo dia. Ninguém faz nada. Eu tento ficar pequena, mas não dá. A psicóloga assentiu. O que você sente quando pensa em voltar? Bruna fechou os olhos. Medo. A gente vai cuidar disso juntas, ela disse. Você não está sozinha. E pela primeira vez, a frase não soou vazia. Enquanto isso, a escola recebeu uma notificação do hospital e da direção regional. Era hora de olhar para o que tinham fingido não ver. A notícia que chegou à escola não veio como surpresa para alguns, mas mexeu com todos. A direção reuniu professores na sala dos fundos, onde cabia o quadro de avisos e o café amargo. A diretora falou séria, com um papel nas mãos que tremiam um pouco. Temos uma aluna internada após uma tentativa de tirar a própria vida. Recebemos indicação de que o bullying pode ter relação direta com o que aconteceu. O silêncio pesou. Alguns professores desviaram o olhar, outros engoliram seco. O de matemática, que tantas vezes pediu foco sem enxergar o que acontecia, mexeu a caneca sem beber. A coordenadora, a mesma que disse que aquilo era da idade, ajustou os óculos e assumiu. Eu subestimei. Do lado de fora, o pátio parecia o mesmo, mas o chão estava diferente. No hospital, Bruna caminhava pelos corredores com passos curtos, sentindo o corpo frágil e a alma exposta. A psicóloga propôs encontros diários e num deles trouxe folhas em branco. Quero que você escreva o que precisa que alguém te diga agora, ela sugeriu. Bruna ficou alguns minutos olhando o papel até que rabiscou. Eu vejo você. Você importa. O que te fizeram não define quem você é. Ao ler em voz alta, a voz dela tremeu, e a psicóloga segurou esse tremor com uma presença inteira. Essas frases vão ser seu começo, ela disse. Quando a tristeza vier, você lê. E quando faltar força, a gente empresta. A mãe, do outro lado da sala, enxugou os olhos discretamente e sentiu que, pela primeira vez, tinha uma ferramenta, mesmo que pequena. As visitas do pai foram cheias de silêncios que tentavam pedir perdão. Ele sentava ao lado da cama e falava com calma, como faz quem reaprende a ser pai. Quando eu era menino, engoli muita coisa e achei que filho tinha que engolir também. Ele confessou. Eu estava errado. Bruna ouviu e não soube o que responder. Ele completou. Eu vou aprender com você. Se você me deixar. Ela respirou fundo. Eu tô com medo de voltar. Ele assentiu. Então a gente volta junto. A frase ficou no ar como uma promessa que os dois não sabiam exatamente como cumprir, mas que aquecia um pouco o frio do desconhecido. Enquanto isso, a escola começou a receber os pais de alunos em reuniões extraordinárias. A diretora abriu a fala sem rodeios. Aconteceu algo grave. Uma aluna nossa está hospitalizada após um ato desesperado e precisamos considerar nossa responsabilidade como comunidade. Houve quem cruzasse os braços, como se quisesse se proteger de culpa coletiva. Uma mãe levantou a mão e disse que a filha sempre reclamou de zoações, mas achava que era coisa de adolescente. Um pai falou em brincadeira que perdeu a mão. A coordenadora interrompeu com firmeza que até então não tinha usado. Não é brincadeira, é violência. E aqui isso tem nome. Alguém perguntou o que fariam. A diretora respondeu: vamos implementar um plano de prevenção, com regras claras, canais anônimos de denúncia, acolhimento e consequências. No quarto do hospital, a psicóloga explicou a Bruna que o caminho de volta não seria uma linha reta. Vai ter dia que você vai levantar e pensar que agora vai, e vai ter dia que vai doer como no começo, ela disse. Nesses dias a gente vai ter uma rede. Bruna perguntou que rede era essa.
Eu, sua mãe, seu pai, o médico, uma orientadora nova que vai te acompanhar na escola e um grupo de apoio com outras pessoas que estão vivendo coisas parecidas. Ao ouvir a palavra apoio, Bruna percebeu que sempre andou sem rede, atravessando a corda bamba sozinha. A ideia de ter mãos por perto parecia estranha e boa ao mesmo tempo. Eu topo tentar, ela disse, e foi sincera. A alta chegou numa manhã de sol tímido, com um papel cheio de recomendações e horários de terapia. Em casa, o quarto parecia igual, mas a janela oferecia um ar diferente. A mãe tirou as contas da mesa e organizou num caderno, como quem arruma uma prateleira interna. Eu vou fazer um curso à noite no posto de saúde sobre escuta ativa e primeiros socorros emocionais, ela disse, envergonhada do nome grande, mas firme no propósito. O pai falou com a empresa e combinou horários flexíveis para estar mais presente nas próximas semanas. Essas pequenas mudanças, que por fora pareciam simples, por dentro eram como novas vigas num teto que tinha ameaçado cair. No primeiro encontro do grupo de apoio, Bruna chegou cercada por receios. A sala tinha cadeiras em círculo e um mural com frases de acolhimento sem clichê. A mediadora convidou quem quisesse a falar. Uma garota de outra escola contou de um apelido que virou senha para humilhações. Um menino falou de um vídeo que espalharam dele. Bruna ouviu até sentir que, se não falasse, o nó cresceria. Eu comecei a acreditar que eu merecia, ela disse. E quando a gente acredita, parece que todo mundo concorda. A mediadora agradeceu sem consolar de forma vazia. O que te fizeram foi errado, e você não está sozinha. Aqui é lugar de reconstrução, não de julgamento. Bruna respirou fundo. Não saiu curada, mas saiu menos só. Na semana seguinte, a escola anunciou uma série de mudanças. Um mural com o título Ninguém Fica para Trás apareceu na entrada e nele havia um QR Code para denúncias anônimas que iam direto para uma comissão com gente de fora da escola. Um professor convidado iniciou rodas de conversa sobre violência, empatia e direitos. Os inspetores foram treinados para reconhecer sinais de exclusão e microagressões, e não apenas brigas abertas. Alunos que lideravam piadas começaram a ser chamados para conversas firmes, não punitivas no começo, mas claras sobre limites e consequências. As salas receberam cartazes simples. Brincadeira é quando todo mundo ri. Quando só um ri, é violência. Foi um começo. Bruna combinou com a psicóloga e com a escola um retorno gradual. Começaria com meio período, sem recreio nos primeiros dias. A orientadora designada a recebeu no portão com um olhar que dizia: "Eu tô aqui." Alguns alunos a viram e sussurraram, como sempre fizeram. Mas ela também percebeu que havia rostos curiosos e outros silenciosos de um jeito diferente, atentos. A orientadora caminhou ao seu lado, e isso por algum motivo a impediu de encolher os ombros. "Se você quiser sair a qualquer momento, me avisa", a orientadora disse. Bruna assentiu. Na sala, o professor de matemática travou um segundo quando a viu, e então disse apenas: "Bom dia, que bom que você está aqui." Não foi um discurso, mas foi a primeira frase pública que não a encolheu. No corredor, no horário de troca de aulas, 3 meninas se aproximaram. Uma delas, aquela que já tinha sido a primeira a rir, parecia ensaiar as palavras. Eu queria dizer que eu passei do limite", ela falou, encarando o chão. "Eu tô em acompanhamento, e sei que não te alivia, mas eu precisava te dizer." Bruna sentiu um misto de raiva e cansaço. "Eu não sei o que dizer", ela respondeu. "Eu não tô pronta para desculpar." A menina assentiu, e por um segundo, o pedido de desculpa não foi um teatro para limpar a própria culpa, mas um gesto torto, incompleto, de começo. A orientadora observou de longe, garantindo que ninguém fosse atravessado nessa conversa que doía em todas as beiras. Em casa, a rotina ganhou novos ritos. Depois da escola, antes do dever, Bruna e a mãe tinham 10 minutos de conversa sem celular, sem TV, só as duas. No começo foi estranho, as palavras tropeçando. Depois, a mãe descobriu perguntas que não eram interrogatório, eram ponte. "O que te deu um pouquinho de força hoje? Em que momento você quis ir embora e mesmo assim ficou?" Bruna respondia como dava, às vezes com uma frase, às vezes com um gesto. O pai, do seu jeito, aprendeu a cozinhar um macarrão do qual se orgulhava. "Ficou bom?"
Ele perguntava, e ela sorria sem pressa. Coisas pequenas costuravam o tecido rasgado da casa. Na terapia, Bruna começou a nomear dores que antes eram só sombras. Quando me chamavam de pobre, eu sentia vergonha não do que eu tinha, mas de quem eu era, ela disse. E quando riam do meu corpo, eu queria sair da minha pele. A psicóloga trouxe exercícios de respiração e técnicas simples para enfrentar a ansiedade na escola. Pés no chão reconhece 5 coisas que você vê, 4 que você toca, 3 que você ouve, 2 que você cheira, 1 que você saboreia, ensinou. Bruna anotou e praticou no corredor, enquanto esperava o sinal tocar. Aos poucos percebeu que o medo ainda existia, mas tinha menos dentes. Um dia, a escola organizou uma assembleia com as turmas, sem microfone e sem formalidade excessiva. O professor convidado contou uma história de quando ele mesmo foi alvo de gozação na adolescência, e do adulto que o salvou com uma conversa simples. Os alunos, um a um, foram falando. Um menino levantou e disse que achava que bullying era frescura, até ver um primo adoecer de tristeza. Uma menina revelou que riu por medo de ser a próxima. Bruna continuou calada, e isso foi respeitado. Ao final, a diretora propôs um pacto. A partir de hoje, toda vez que você vir algo errado, você não vira o rosto. Você chama alguém, você interrompe, você acolhe. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende junto. O combinado foi colado nas paredes e nas agendas. No meio desse processo, Bruna ainda enfrentava armadilhas. Um perfil falso apareceu comentando uma foto antiga com uma palavra cru. A mão dela suou, o coração disparou. Em vez de se calar, ela foi à orientadora e à comissão. A denúncia foi registrada, o perfil rastreado, e o responsável, um colega de outra turma, foi chamado. Não houve escândalo, mas houve responsabilidade. Conversa com os pais, suspensão de atividades extracurriculares, participação obrigatória em oficinas de convivência. Pela primeira vez, Bruna viu uma resposta que não era só discurso. Isso não apagou os machucados, mas trouxe outro tipo de recado. Ela não estava mais sozinha contra o vento. Agora, um convite a quem está ouvindo esta história e sente que ela toca um lugar sensível. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está vivendo dias assim, deixe um comentário contando de onde você nos assiste e o que você faria no lugar de Bruna, da mãe, do pai, dos professores. Sua voz pode ser a ponte para quem está se sentindo em silêncio. Se este vídeo faz sentido para você, curta e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar histórias que importam para mais pessoas. E talvez, sem você perceber, um like seu seja o empurrão de coragem que alguém precisa para pedir ajuda. Fique com a gente até o fim, porque os próximos passos mostram como pequenas atitudes constroem grandes mudanças. Com o tempo, Bruna aceitou participar de uma oficina de escrita na escola. Ali, ninguém avaliava com nota, e o combinado era simples: escrever sobre o que dói e sobre o que cura. No primeiro texto, ela falou das mãos segurando a mochila e do bebedouro que virou muro. No segundo, escreveu para si mesma no futuro. Quando você achar que está voltando ao começo, lembra que, na verdade, você está dando voltas num espiral. Você está mais forte, mesmo que pareça igual. A professora que coordenava a oficina não elogiou com exagero, mas disse com firmeza: "Você tem uma voz bonita e clara." Bruna guardou essa frase no bolso como se fosse uma chave. A diretora decidiu que era hora de olhar para as raízes do que sustentava as agressões. Reuniu representantes de turmas, ouviu sobre a cantina cara, sobre a falta de uniforme para quem não podia comprar, sobre o padrão de aparência que circulava nas redes internas. Com o conselho escolar, montou um fundo solidário que permitiu que alunos recebessem uniformes e materiais sem exposição. O dono da padaria da esquina topou vender um kit café da manhã a preço simbólico para quem mostrasse a carteirinha nos dias de prova. Essas ações, pequenas na aparência, mexeram na estrutura que alimentava as piadas sobre dinheiro e aparência. E Bruna percebeu que, pela primeira vez, o problema não era só dela, era de todos, e todos se mexiam. Em casa, a mãe continuava o curso no posto de saúde. Numa noite, ela trouxe um exercício. Cada um escreveria uma carta para o outro, falando do que admira e do que teme. A carta da mãe para Bruna dizia: "Eu admiro a sua coragem de existir num lugar que te empurrou para fora. Eu temo não saber te proteger.
mas prometo aprender. A carta de Bruna para a mãe dizia: eu admiro o seu jeito de levantar todo dia. Eu temo que você se culpe por tudo, quando a culpa não é sua. Elas se abraçaram sem pressa, e algo alinhou por dentro. O pai, que sempre foi mais de gesto do que de palavra, deixou em cima da mesa um bilhete torto. Eu tô aqui. Um sábado trouxe sol e um convite tímido de uma colega da oficina de escrita. Vai ter uma feira de livros no bairro. Você quer ir? Bruna hesitou e quase disse não, mas a psicóloga tinha sugerido pequenos passos para fora do casulo. Eu vou. Na feira, ela sentiu a multidão como um mar que assustava e chamava. Escolheu um livro de contos e ficou folheando devagar. A colega apontou uma banca, onde uma autora local assinava exemplares. Ela escreve sobre adolescência e cidade grande. Bruna ouviu a autora dizer para outra menina: a gente é maior do que o que fizeram com a gente. A frase ficou martelando na cabeça dela pelo resto do dia, como um mantra tímido. Na escola, as rodas de conversa continuavam, agora conduzidas por uma equipe mista com estudantes. Um menino propôs um projeto chamado Escuta no Corredor, em que pares de alunos ficavam identificados com um adesivo para ouvir histórias e encaminhar ajuda. Bruna não se sentia pronta para ser escuta, mas se sentiu pronta para ser ouvida, e isso já era uma vitória. Num desses dias, um aluno do primeiro ano se aproximou dela, sem saber de sua história, e falou de um apelido recente que tinha começado a doer. Bruna indicou o adesivo e disse: eles vão te ouvir, e se você quiser eu te acompanho. Ele topou. Ao caminhar ao lado dele, ela percebeu que estava ensaiando uma versão de si em que não era apenas vítima, era ponte. Nem tudo eram flores. Um professor antigo reclamou dos exageros e da geração sensível. A diretora o chamou para uma conversa firme, trouxe dados sobre tentativas de suicídio em adolescentes, mostrou protocolos de outras escolas. Ele ouviu de braços cruzados, mas nas semanas seguintes, seu tom mudou um pouco em sala. Não virou um paladino do acolhimento, mas passou a intervir quando risos escapavam no momento errado. Às vezes, as mudanças não são viradas de chave, são ajustes milimétricos que, somados, fazem diferença. Bruna notou, e quando viu que ele segurou um comentário maldoso de um aluno, sentiu um pedaço do mundo sair do lugar e encaixar. Um e-mail chegou para os pais com a proposta de uma formação contínua em casa. Eram vídeos curtos e textos simples sobre como identificar sinais de sofrimento, como conversar sem pressionar, como procurar ajuda especializada. A mãe viu à noite, o pai viu no horário do almoço. Eles combinaram um código com Bruna. Quando ela sentisse a angústia subindo, poderia enviar um emoji específico no grupo da família, e isso significava: preciso de você agora, sem justificar. O código foi usado 2 vezes na primeira semana, e nas 2, alguém atendeu. Isso evitou um colapso em silêncio, que antes teria virado um buraco negro. O semestre avançou, e com ele vieram novas provas, novos trabalhos. Na aula de história, o professor pediu uma redação sobre direitos humanos e vida escolar. Bruna escreveu sem citar nomes nem a si mesma, mas todo mundo que lê com o coração reconhece o lugar de onde as palavras saem. Falou sobre a diferença entre disciplina e cuidado, sobre o preço de um riso que humilha, sobre como a escola pode ser abrigo e não arena. Quando o professor devolveu as redações, deixou um bilhete. Seu texto me fez revisar minhas aulas. Obrigado. Ela leu 2 vezes e um calor manso subiu pelo peito. Era outro tipo de 7, outro tipo de troféu. A psicóloga, atenta aos sinais de avanço e de alerta, sugeriu que Bruna começasse uma terapia em grupo na própria escola, com uma profissional externa, para que o cuidado não dependesse só do hospital. Isso cria continuidade e normaliza o cuidado, explicou. Bruna topou. No primeiro encontro ficou calada quase o tempo todo, mas prestou atenção nas respirações sincronizadas, nas risadas nervosas, nos silêncios respeitados. Percebeu que a escola, o mesmo prédio que tinha sido cenário de dor, podia abrigar também uma sala de cura. Essa ideia não apagava o passado, mas oferecia um novo capítulo para ser escrito ali. Com o retorno gradual funcionando, a orientadora propôs um encontro específico com a turma de Bruna, mediado por uma especialista em convivência escolar. A sala ficou em semicírculo, sem carteiras entre as pessoas. A mediadora,
Começou contando que conflitos fazem parte da vida, mas violência não. Pediu que cada um falasse do que via e do que sentia, sem apontar dedos. Alguns alunos admitiram que riram para não virar alvo. Outros disseram que não sabiam o que fazer quando viam algo acontecer. Bruna respirou fundo e, quando encontrou espaço, disse: "Eu achava que ninguém me via, e quando viam, doía." O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi um lugar onde as palavras finalmente pousaram. Na saída dessa roda, um dos meninos que sempre fez piada se aproximou sem plateia. "Eu não tenho desculpa", ele disse. "Eu só queria dizer que eu tô indo na oficina porque me mandaram, mas hoje eu entendi um pedaço do estrago." Bruna olhou para ele sem dureza, mas sem abrir a guarda. "Entender é o começo. Quem sabe com o tempo você faça algo com isso." Ele assentiu e não pediu absolvição. Apenas foi, com o peso de uma nova consciência que por si só já era um passo. A psicóloga sugeriu que Bruna criasse pequenos rituais antes de sair de casa. Escolher uma música que a lembrasse de uma força que ela já teve. Escrever 3 motivos para continuar, por menores que fossem. E se tudo parecesse insuficiente, mandar o emoji combinado no grupo da família. Esses hábitos, repetidos por semanas, foram virando degraus. Nem sempre ela subia todos, mas saber que existiam mudava a sensação de queda livre. A mãe, sensível às brechas, deixava bilhetes na mochila com frases simples: "Tô com você. Lembra de respirar. Não é sua culpa." Numa manhã de céu nublado, a escola recebeu uma equipe de saúde mental da rede municipal para um ciclo de palestras. Não eram palestras distantes, eram conversas com exemplos do cotidiano, linguagem direta, sem jargão. Falaram sobre sinais que muitos ignoram: mudanças no sono, no apetite, quedas bruscas em rendimento, isolamento. Falaram sobre como abordar sem pressionar, sobre o poder de perguntar: "Como posso te ajudar agora?" Professores anotaram, alunos ouviram, e Bruna percebeu um clima diferente no corredor, como se uma janela tivesse sido aberta num lugar que sempre pareceu sem ar. Com o tempo, a diretora percebeu que precisava dar nome às responsabilidades. Criou um protocolo claro. Quando houvesse denúncia, a escola acionaria a comissão externa, ouviria as partes separadamente, chamaria responsáveis, proporia reparação e acompanhamento e monitoraria. Nada de empurrar para depois, nada de tratar como fofoca. Esse protocolo foi impresso e entregue a todos. A sensação de regra justa reduziu o terreno onde a impunidade costuma crescer. Bruna, ao ler o documento, sentiu que alguém, finalmente, tinha escrito no papel aquilo que ela sempre quis que existisse. Um dia, na biblioteca que tinha sido cenário de humilhação, Bruna voltou à mesma janela e ao mesmo corredor de estantes. Pegou um livro ao acaso e o abriu no meio. A bibliotecária, que mantinha o espaço com cuidado silencioso, se aproximou. "Eu vi você aqui outras vezes", disse. "Quando quiser, esse lugar é seu também." Bruna sorriu de leve. "Obrigada." Sentou ao lado da janela e leu 2 páginas inteiras sem pensar nos corredores. A memória do dia em que o livro caiu de suas mãos ainda doía, mas agora havia outra lembrança para ocupar aquele lugar, a de estar ali por escolha, com calma. A oficina de escrita organizou uma leitura aberta na sala de múltiplo uso, com cadeiras simples e uma mesa com garrafas de água. Quem quisesse podia ler um trecho. Bruna não planejava falar, mas quando viu a colega que a convidou para a feira de livros se levantar, sentiu um impulso. Pegou o papel e, com as mãos tremendo de leve, leu um texto sobre ventos que quase derrubam árvores, mas que também espalham sementes. Ao terminar, a sala ficou em silêncio por um segundo longo, e depois veio um aplauso sem exagero, sincero. A professora da oficina se aproximou e disse apenas: "Obrigada por dividir." Bruna guardou a folha com cuidado, como quem guarda um pedaço de mapa. Em casa, o pai queria retribuir o que estava aprendendo. Ele começou a falar com outros pais na rua, no ponto de ônibus, no trabalho. Contou, sem expor a filha, sobre a importância de perguntar de verdade e não só como foi a escola. Convenceu um vizinho a ir à reunião na escola, coisa que ele nunca fazia. "A gente acha que é coisa de professor, mas é de todo mundo", ele disse. Essas conversas, humildes e diretas, foram tecendo uma rede fora dos muros da escola, porque a violência que acontece dentro
não nasce só ali. Uma manhã, trouxe uma reviravolta interna, que não tinha fogos de artifício, mas tinha peso. Bruna, ao se olhar no espelho, viu as mesmas marcas, o mesmo cabelo preso apressado, a mesma blusa do uniforme, e ainda assim, não sentiu vontade de desaparecer. Não era euforia, era um sossego raro. Hoje vai dar, ela disse para o reflexo quase surpresa. Ao sair, a mãe percebeu a diferença no passo. Não comentou para não assustar o momento. Apenas colocou na mão dela o lanche embrulhado com cuidado e disse: vai com calma. Na escola, algumas amizades começaram a nascer no terreno tímido do respeito. Na aula de artes, um menino pediu para dividir os lápis. Os meus estão ruins, ele disse sem ironia. Bruna cedeu e, sem perceber, começaram a discutir as cores de um cartaz sobre diversidade. Mais tarde, no corredor, a mesma menina que um dia a ignorou na hora do trabalho em grupo, perguntou onde ela tinha comprado um marcador bonito. Ganhei, Bruna disse. É de uma feirinha. A menina sorriu sem julgamento. Coisas pequenas como essa são as que mais contam. Não resolvem passado, mas desenham futuro. Ainda assim, houve recaídas. Um dia, um grupo riu alto quando ela entrou na sala. Não falaram nada diretamente, mas a mensagem estava ali. O coração dela acelerou. Os dedos formigaram. Ela respirou. Fez a técnica dos 5 sentidos e a ansiedade cedeu um pouco. Em seguida, enviou o emoji no grupo da família. A mãe do trabalho respondeu com um coração e a frase: "Tô contigo. Se precisar, te ligo no intervalo." A professora percebeu o clima e propôs uma atividade diferente, que quebrou a roda de risos. Bruna sobreviveu ao dia, e isso naquela altura era uma vitória. No grupo de apoio da escola, Bruna falou sobre o dia e sobre a sensação de fracasso por ainda sentir medo. A terapeuta explicou que medo não é fracasso. É sinal de que o corpo aprendeu a se proteger e que, com tempo e experiências novas, esse alarme ajusta o volume. Outros alunos contaram episódios semelhantes e como encontraram saídas. Um deles ensinou uma técnica de escrever num papel o nome do medo e dobrar, guardando no bolso apenas depois de dizer em voz alta: "Você não manda em mim." Bruna experimentou. Não era magia, mas era um gesto prático que a ajudava a retomar um pouco do controle. A diretora, atenta ao processo, organizou um encontro com escolas da região para trocar experiências. Apresentou o protocolo, as oficinas, as rodas de conversa, o fundo solidário, os resultados parciais. Menos denúncias anônimas sobre os mesmos grupos, mais procuras voluntárias por ajuda, queda nos casos de exposição nas redes internas. Outras escolas relataram estratégias e dificuldades e, juntos, criaram um grupo de trabalho. A ideia era simples: problemas complexos pedem mãos dadas. Bruna não estava nessa reunião, mas os efeitos dela chegariam ao seu cotidiano, em forma de um ambiente mais preparado para cuidar. Uma tarde, no pátio, um episódio testou o novo caminho. 2 meninos cercaram um aluno novato por causa do jeito que ele se vestia. O círculo começou a se formar, como sempre acontece. Dessa vez, 3 colegas com o adesivo de "escuta" intervieram. "Acabou a graça", um deles disse, sem grito, mas com firmeza. Um inspetor, atento, se aproximou e conduziu todos para a sala de mediação. O novato foi ouvido. Os meninos foram chamados a entender o que estavam reproduzindo e a reparar. A notícia correu pela escola, não como boato, mas como recado. Havia olhos atentos e mãos para apartar. Bruna, ao saber, sentiu uma mistura de alívio e orgulho do lugar onde estudava. Aos poucos, o relacionamento de Bruna com os estudos voltou a respirar. Ela retomou o prazer por história e português, e a matemática, que sempre foi um território difícil por causa dos comentários, ganhou outra cor quando a escola criou monitorias em pequenos grupos, sem exposição. Ela se inscreveu. O professor, menos impaciente, passou a olhar para as dúvidas como parte do processo. "Perguntar é sinal de quem quer aprender", ele disse, e dessa vez parecia que acreditava. Bruna, com um caderno novo, fazia anotações com letras calmas, como quem reconstrói o caminho por onde pisa. O médico que acompanhava o caso deu um retorno positivo. Os indicadores de humor estavam se estabilizando, o sono melhorou, as crises de pânico diminuíram. Ainda recomendou cautela, continuidade na terapia
apoio familiar e escolar. A psicóloga reforçou a ideia de um plano de segurança, uma lista com pessoas e lugares aos quais recorrer quando o desespero se aproximasse. Na lista, além da família e da escola, Bruna incluiu a biblioteca, a oficina de escrita, a feira de livros do bairro, a casa da colega que virou amiga. Embaixo, escreveu: lembrar, dor passa, pede ajuda. Numa noite durante o jantar, o pai perguntou à filha se ela toparia que eles, como família, contassem sua história anonimamente em uma reunião de pais para sensibilizar outras pessoas. Ele deixou claro que só fariam se ela se sentisse confortável. Bruna pensou e disse que sim, com a condição de que seu nome não fosse citado e que o foco fosse nas soluções. A mãe concordou. Na reunião, o pai falou da culpa, a mãe falou do silêncio e ambos falaram do que aprenderam sobre escuta e apoio. Muitos pais foram embora com as expressões mudadas, levando não apenas informações, mas um compromisso íntimo de olhar para os seus com mais cuidado. A escola celebrou o fim de um ciclo com uma pequena mostra cultural. Havia fotos, textos, cartazes, músicas. Bruna participou com um painel de frases escritas pelos alunos ao longo das rodas de conversa. Respeito não é favor. A força de pedir ajuda. Eu vejo você. Ao lado, colou discretamente a frase da autora da feira. A gente é maior do que o que fizeram com a gente. Ela ficou de longe observando as pessoas pararem para ler. Em cada parada, sentia um pouco do que não pôde sentir por tanto tempo. A presença de um olhar que acolhe e não julga. No último encontro do semestre com a psicóloga, Bruna falou do medo que ainda escorrega nos dias de chuva, do corpo que ainda lembra, da vergonha que às vezes bate de surpresa. A psicóloga disse que memórias não obedecem calendários, mas que o cérebro aprende com a repetição do cuidado. Propôs que nas férias, Bruna mantivesse a rotina de pequenos rituais e se permitisse também momentos de lazer sem culpa. Sua vida não é só sobre dor, ela disse. É também sobre aquilo que te encanta. Bruna saiu com essa frase acesa por dentro, disposta a procurar encantos simples. Uma música nova, um filme no sofá, um passeio até a praça. E então veio um dia que, se fosse um filme, teria trilha sonora suave e câmera lenta, mas que na vida real chegou apenas como uma manhã comum. Bruna, ao passar pelo portão da escola, encontrou uma aluna mais nova chorando perto da secretaria. Você tá bem? Ela perguntou, ainda com o coração acelerado de quem se arrisca a ser ponte. A menina disse que tinha medo de entrar porque estavam zombando do seu jeito de falar. Bruna respirou e ofereceu companhia até a sala da orientadora. A gente vai com você, ela disse. Ao caminhar ao lado da menina, percebeu que estava pisando num terreno que um dia foi pavor, agora menos escuro. Não era um final feliz com o laço, mas era um começo de muitos finais possíveis. As férias chegaram trazendo uma pausa que não era fuga, era fôlego. Bruna alternou dias de descanso com encontros no posto de saúde para o grupo de adolescentes. Leu os contos que comprou na feira e descobriu um canal de música que a fazia fechar os olhos e viajar sem sair do quarto. A mãe, percebendo que era hora de devolver à filha um pedaço do mundo, propôs caminhadas ao fim da tarde pelo bairro. Nessas caminhadas, conversavam sem pressa. Às vezes falavam de coisas leves, às vezes do que ainda doía. O pai se somou quando podia, criando um trio que, na calçada, aprendeu um jeito novo de estar junto. Bruna percebeu que, no caminho de volta para casa, a rua não parecia mais um lugar de passagem rápida, parecia um trecho de vida retomada. No começo do novo semestre, a escola inaugurou uma sala de convivência, um espaço claro com almofadas, livros, jogos e um quadro onde alunos escreviam mensagens uns para os outros. Se precisar, chama, dizia uma em letras tortas. Você não é o que dizem de você, dizia a outra. A orientadora explicou que aquela sala não era para faltar às aulas, mas para regular o ar quando faltasse fôlego. Bruna entrou ali na primeira semana e deixou um recado discreto no quadro: 1 hora de cada vez. Ao ver um aluno parar para ler sua frase e a sentir sozinho, ela sentiu que algo que tinha nascido dentro alcançava outras pessoas, sem que ninguém soubesse de onde veio. A comissão externa divulgou um relatório sem nomes, com os aprendizados do semestre anterior. Havia números e, mais importante, histórias sobre reparações e transformações.
Um caso mostrava como um ofensor, após oficinas e acompanhamento, se tornou monitor de atividades de acolhimento. Outro relatava como uma turma mudou a dinâmica depois de firmar um acordo de convivência feito por eles. Ao ler o documento, Bruna entendeu que o que a feriu tinha sido real e grave, mas que agora existia um caminho para que outros não atravessassem sozinhos o mesmo deserto. O relatório não era propaganda, era compromisso. Num fim de tarde, a professora da oficina de escrita convidou os alunos para enviar textos a um concurso municipal. Bruna hesitou, com medo de expor algo que ainda era cicatriz recente. A professora sugeriu que ela escrevesse sobre um tema que a interessava e usasse outra voz, sem falar diretamente de si. Bruna escreveu um conto sobre uma menina que reaprende a respirar, usando imagens de vento, janelas e mapas dobrados. Mostrou para a mãe, que leu em silêncio e disse: "Eu reconheço você nas entrelinhas e isso é lindo." Bruna enviou o texto sem expectativas, como quem solta um barquinho de papel num riacho e fica apenas torcendo para que ele não afunde logo ali. No retorno à rotina, uma nova dificuldade apareceu. Boatos sobre o passado de Bruna circulavam baixos, sem nomes, como poeira que não se vê, mas irrita os olhos. Ela percebeu quando duas colegas pararam a conversa quando ela passou. O corpo ficou alerta, e a vontade de voltar para casa bateu forte. Em vez de fugir, ela foi até a orientadora e disse com objetividade: "Algo está acontecendo de novo." A escola ativou o protocolo, chamou as turmas para uma conversa sobre curiosidade que machuca e sobre o direito de cada um a uma nova chance. Não houve caça às bruxas. Houve um recado firme. A escola era lugar de cuidado, não de consumo de tragédias. O pó baixou e Bruna resistiu mais uma vez. O grupo de apoio propôs um exercício de futuro. Cada um escreveria uma carta para si daqui a um ano. Bruna escreveu que esperava continuar estudando com calma, que desejava, talvez, dar uma fala na oficina de escrita, que queria ajudar alguém a passar pela ponte com menos medo. Escreveu também que, se o medo voltasse, ela prometia lembrar da sua rede e do plano de segurança. A mediadora recolheu as cartas para devolver no fim do ano letivo. Ao entregar a sua, Bruna sentiu que tinha plantado uma semente no tempo. Em casa, o pai trouxe uma notícia boa. Conseguiu um contrato mais estável, com fim de semana livre. "Isso ajuda a gente a respirar", ele disse. E a palavra respirar já não era mais uma metáfora distante. A mãe, orgulhosa, mostrou o certificado do curso do posto de saúde. "Não é só papel", disse. "É uma porta que eu abri em mim." Eles comemoraram com bolo simples, comprado na padaria, onde o dono tinha aderido ao kit café da manhã solidário. Bruna mordeu o bolo e sentiu que por trás daquele sabor doce existia uma rede de pequenas decisões que mudavam o cotidiano. Na escola, a diretora convidou alguns alunos para participar de um vídeo institucional sobre convivência e cuidado. Bruna recusou por não querer se expor, e a diretora respeitou. "Quando e se você quiser, a porta está aberta." Uma colega da oficina aceitou participar e no vídeo falou sobre como aprendeu a não rir por medo, mas a se posicionar. Bruna assistiu e se emocionou, não por se ver ali, mas por ver que a escola, antes surda, agora falava a língua do cuidado. Era o tipo de mudança que não depende de uma pessoa, mas que salva muitas. Mesmo com tantos passos, ainda havia noites difíceis. Em uma delas, um sonho ruim trouxe de volta uma cena antiga no bebedouro, com risos altos e um empurrão. Bruna acordou com o coração a mil, sentou na cama e aplicou o que aprendeu. Pés no chão, 5 coisas que via, 4 que tocava, 3 que ouvia, 2 que cheirava, 1 que saboreava. O corpo foi descendo do susto. Ela escreveu no caderno da cabeceira: "Lembrete. O sonho é memória, não é o hoje." Na manhã seguinte, foi à escola com olheiras, mas foi. E ao cruzar o portão, a orientadora percebeu e apenas perguntou com o olhar se estava tudo bem. Bruna respondeu com um aceno. O aceno dizia: "Eu não caí." A mostra cultural de meio de ano trouxe uma surpresa. O conto que Bruna tinha enviado ao concurso recebeu uma menção honrosa, com um bilhete do júri. Texto sensível, de imagens precisas e esperança sem ingenuidade. A professora leu o bilhete para a turma
e, sem revelar o nome, disse que a autora estava na sala. Alguns olhares correram de carteira em carteira. Bruna sentiu o rosto esquentar, mas também sentiu orgulho. Não precisava que soubessem que era dela. Bastava saber que sua voz tinha atravessado uma janela para fora da escola e sido recebida com respeito. Na aula de História, um novo projeto pediu que os alunos investigassem problemas da comunidade e propusessem soluções. O grupo de Bruna escolheu transportes e segurança no caminho da escola, por causa de pontos de ônibus escuros e mal cuidados. Visitaram o bairro, conversaram com moradores, mapearam lugares perigosos. Bruna, que antes evitava qualquer exposição, se viu falando com um comerciante sobre iluminação pública. "A gente precisa de luz aqui", ela disse. Ao ouvir sua própria frase, pensou no quanto essa palavra tinha mudado de sentido para ela. Luz não era só poste, era gente. A comissão externa trouxe um psicopedagogo para orientar professores sobre avaliação humanizada. Ele propôs feedbacks que valorizassem processos, não só resultados. O professor de matemática, que tinha mudado pouco a pouco, começou a devolver provas com observações como "sua estratégia foi boa aqui" e "vamos revisar juntos este ponto". Bruna, ao ver sua prova com comentários que falavam com ela e não sobre ela, se sentiu respeitada. Isso ajudou a quebrar a associação entre números e humilhação que tinha se formado nos meses duros. Em um intervalo, Bruna encontrou a menina mais nova, aquela que havia acompanhado até a orientadora. Ela estava melhor, rindo com duas amigas perto do jardim. Ao perceber Bruna, veio agradecer. "Aquele dia você me salvou do pior da minha cabeça", disse, sem rodeios. "Obrigada por andar comigo." Bruna sorriu. "Eu também já precisei que alguém andasse comigo." Ao se afastar, pensou que talvez esse fosse o sentido de tudo. Transformar o que quase te quebrou na ponte por onde alguém vai passar com menos dor. O segundo semestre trouxe outra camada de responsabilidade. A escola decidiu que todos os projetos de convivência seriam avaliados pelos alunos. Em formulários simples, anônimos, eles diziam o que funcionava e o que precisava mudar. Bruna participou com atenção, sugeriu que a sala de convivência tivesse um horário com mediação para quem quisesse conversar e que a oficina de escrita fosse aberta a outras séries. No mês seguinte, viu suas sugestões implementadas. Foi quando percebeu que sua voz, tantas vezes silenciada, agora tinha eco e consequência. Em casa, uma conversa difícil que vinha sendo adiada aconteceu. A mãe perguntou se Bruna queria voltar a usar as redes sociais com mais frequência ou manter distância. Bruna refletiu e decidiu por um uso limitado, com contas privadas e regras que combinou consigo mesma e com a família. "Quero poder postar o que me alegra, mas sem me expor ao que me machuca", disse. Instalaram juntas um aplicativo de bem-estar digital, definiram horários sem tela e criaram o hábito de revisar a lista de seguidores. Não era paranoia, era cuidado aprendido a duras penas. O fim do ano letivo se aproximava, e com ele, a devolução das cartas do exercício de futuro. A mediadora entregou a Bruna o envelope que ela mesma selou meses antes. Ao ler, encontrou a promessa de continuar estudando com calma, o desejo de falar na oficina, a vontade de ser ponte. Sorriu ao perceber que tinha cumprido mais do que pensou que conseguiria. Havia também o compromisso de procurar ajuda quando o desespero rondasse. Ela tocou essa frase com os dedos, como quem toca o trilho de um trem que a faz seguir em frente quando o caminho parece sumir. A diretora organizou uma última assembleia, simples, antes das provas finais. Falou do que a escola tinha aprendido, das falhas que ainda precisavam de cuidado e do compromisso para o próximo ano. "A gente errou quando não viu e acertou quando decidiu ver. Vamos continuar vendo", disse. Alguns alunos, inclusive os que um dia fizeram parte do problema, falaram sobre o que mudou no seu jeito de estar ali. Não houve aplauso grandioso. Houve um silêncio atento, daqueles que agora todos entendiam como respeito. Na última sessão do ano com a psicóloga, Bruna fez um balanço honesto. "Eu ainda sinto ansiedade em alguns dias. Ainda me assusto com risos altos. Ainda me comparo às vezes. Mas eu também sinto orgulho do que eu consegui. Eu consigo pedir ajuda e eu gosto de coisas de novo." A psicóloga sorriu. "Isso é viver. Não existe linha reta, mas existe caminho."
Propôs uma pausa breve nas sessões e a manutenção dos rituais. Bruna saiu com uma lista simples no bolso: ler, caminhar, escrever, respirar, pedir ajuda, ajudar alguém. Na véspera das provas, a oficina de escrita fez uma roda de despedida do ano. Cada um leu um trecho que marcou sua trajetória. Bruna escolheu a primeira coisa que escreveu no hospital: eu vejo você. Você importa. O que te fizeram não define quem você é. Ao terminar, a sala ficou em silêncio manso. A professora, com cuidado, disse: que bom que você não desistiu de estar aqui. Bruna segurou o olhar da colega que a convidou para a feira de livros e sorriu. Era um sorriso inteiro. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ela sabia que quando ficasse difícil, não estaria mais sozinha. O último dia de aula trouxe corredores com passos apressados, abraços, promessas de férias. Bruna caminhou até a janela da biblioteca, onde meses antes se sentiu humilhada. Encostou a mão no vidro e, por um instante, fechou os olhos. Não para reviver a dor, mas para agradecer a si mesma por ter ficado. Eu tô aqui, disse em pensamento. Ao abrir os olhos, viu a bibliotecária acenar de longe. Ela retribuiu e saiu em direção ao pátio, onde o sol batia leve, e o barulho parecia apenas barulho, não ameaça. Antes de ir embora, a orientadora a encontrou no portão. Parabéns por ter chegado até aqui, disse. O mérito é seu, e o caminho foi nosso. Bruna agradeceu sem saber muito como retribuir tanta presença. Obrigada por não desistir de mim quando eu estava desistindo. A orientadora sorriu e respondeu: é para isso que a escola existe. A frase parecia simples, mas carregava uma revolução inteira. Bruna atravessou o portão e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o mundo do lado de fora não era fuga, era continuação. Na calçada, a mãe esperava com um abraço já pronto. O pai, do outro lado da rua, acenou. Bruna correu e se enfiou no abraço como quem entra em casa. Como foi? A mãe perguntou. Foi vida, ela disse. Caminharam juntos até o ponto de ônibus. E ali, sob o toldo envelhecido que já tinha sido cenário de lágrimas, riram de uma piada boba que o pai contou. O ônibus chegou. Subiram. Bruna encostou a cabeça na janela e, ao ver a cidade passar, pensou que aquela menina do começo da história ainda existia dentro dela. Mas agora tinha uma rede, tinha palavras, tinha gente. Nos dias que vieram, não houve milagres, mas houve constância. A escola seguiu com o protocolo. A sala de convivência se tornou parte do cotidiano. A oficina de escrita cresceu. O fundo solidário continuou. A comissão externa se manteve ativa. A família manteve os rituais, os bilhetes, o código no celular. Bruna continuou sendo Bruna, com seus dias bons e dias difíceis, com sua vontade de aprender, com seu cuidado com quem está ao lado. Quando alguém novo precisou de companhia para atravessar um corredor, ela ofereceu o passo junto, sem heroísmo, com humanidade. Se você está aqui até agora, leve consigo o que esta história quis mostrar: que o bullying tem nome e tem cura coletiva, que a escuta salva, que o tratamento especializado organiza a tempestade por dentro e que reconstruir a autoestima não é levantar um muro, é abrir janelas. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Escreva nos comentários de onde você nos acompanha e o que você faria no lugar de Bruna, da mãe, do pai, dos professores. Sua voz pode ser a luz no caminho de alguém.